Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito popular hoje no mercado, que é o mercado de assinaturas. Esse mercado tem crescido de maneira exponencial. Hoje você tem vários programas aí, sistemas operacionais ou até programas como o Photoshop ou o Kit da Adobe através de assinaturas e TV a cabo, Netflix, ou seja, é uma demanda que está crescendo no mercado mundial, né? Mas quando nós falamos de assinaturas de software de RIP ou de softwares para produção para comunicação visual ou têxtil, será que vale a pena? Porque muita gente fica falando, poxa, é um custo mensal, é uma situação que eu vou ficar pagando pro resto da vida. Vamos analisar isso de um prisma diferente hoje para ver se vale a pena ou não. Então vamos tomar em conta dois tipos de licença. O software básico tradicional, né, licença tradicional, que vem geralmente um software incluído com o seu equipamento de impressão ou de corte, né? E temos também a opção de se comprar uma licença completa com todas as ferramentas, né? Porém tradicional também. Então vamos começar com o software básico. Bom, como sempre, né, um software básico com custo básico ou baixo, ele vem bem limitado, né? Tem alguns softwares que eu vejo aí que você paga aí US$ 995 e ele não tem nem panelização nem otimização, que nós chamamos de nesting, né? Então aí o nosso cliente vai demorar muito mais para desenvolver um trabalho de comunicação visual ou têxtil ou qualquer outro, né? Com um software desse tipo. Também o custo. Fala-se o software básico, né? Mas ele está ali embutido na máquina ou você tem que comprar ele como uma solução à parte e o custo está aí por volta de 800 e US$ 1.200, tá? E temos aquela coisa, né? Os upgrades, né? Muitos softwares você recebe com a impressora e na hora que você precisa de algum outro driver ou qualquer outra coisa, eles falam, não, você vai ter que fazer uma atualização do seu software. E o upgrade, na situação mais econômica que encontrei no mercado, US$ 400 e a pior situação, US$ 600, né? E tem um outro agravante, né? Que é o suporte técnico. Um fabricante de softwares dá apenas 7 meses de suporte técnico para os seus clientes. Depois ele força você a comprar um upgrade, um update, né, para você continuar usufruindo deste serviço, tá ok? Então, vamos fazer um resumo. Nós temos um custo anual, na melhor situação, na situação mais econômica, de US$ 800, né? Comprou o software, não precisou atualizar nada. E durante o ano, se o nosso cliente precisa de alguma atualização de driver, ou por sistema operacional, ou por ter suporte técnico, ele vai gastar aí US$ 1.800. Então nós estamos falando de um custo anual entre 800 e US$ 1.800, tá? É bastante razoável para se pensar dessa forma. E temos o software completo. Este sim, ferramentas completas para impressão digital, né? Geralmente a grande maioria dos softwares do mercado é para impressão digital ou somente para corte. Você compra o software de corte com plota de corte ou um software de RIP para impressão digital em grande formato. Depois o custo, né? Vai aí de 1.600 até US$ 9.000. Encontrei soluções aí por US$ 9.000, né? Temos a questão do upgrade, que cai na mesma regra do software básico. Qualquer coisa que você precise atualizar no software, você vai ter um custo entre 600 e US$ 2.000, tá? E o suporte técnico continua sendo o mesmo, né? Entre 7 e 12 meses. No final das contas, o custo anual dessa situação, no melhor caso, US$ 1.600 e, no pior caso, US$ 11.000, tá? É um custo bastante considerável também, tendo em vista o custo dos equipamentos hoje. Já a nossa proposta de assinatura é completamente diferente. Primeira coisa, você já recebe o software completo desde o princípio, tá? E não é somente RIP ou corte. Nós temos alguns plugins que agrandam a gama de capacidades da sua empresa, tá? Então não estamos limitados no mundo da impressão ou do corte, ou impressão e corte, ou somente corte. Aqui nós temos muito mais a oferecer, que nós vamos apresentar mais para frente para vocês.
Temos também o custo. O custo mensal de um contrato anual fica por volta de $50, como você pode ver aqui, R$ 49,95. E o contrato mensal por um único mês, né, que nós chamamos de mês a mês, R$ 59,95. Tá? Em qualquer uma dessas duas situações, o upgrade é gratuito. Lançamos uma nova versão, tem um novo driver no mercado, você recebe automaticamente o produto sem nenhum custo adicional. E também o suporte técnico, ele é vitalício. Enquanto vocês estiverem trabalhando com as nossas soluções, o nosso suporte vai atender você em todas as necessidades, ok? E todos que conhecem o suporte técnico da SAI sabem que nós vamos até a solução final do problema. E aí, falando na parte final da coisa, né? O custo anual de uma assinatura é de $595, tá? Então, se nós compararmos com o software básico e o software completo, nós temos aqui praticamente 1 ano e alguns meses da licença básica e também 3 anos da licença básica com todos os upgrades gratuitos, aliás, incluídos, tá ok? Já o software completo, a coisa muda de figura drasticamente. Aqui nós estamos falando aqui de 3 anos, né? Ou seja, seriam 3 anos de uma assinatura, certo? Porém, também temos a opção de 18 anos, se você for ver a pior situação de upgrades e compra de um software, tá? E o mais importante, upgrade gratuito, suporte técnico vitalício e a cada tecnologia implementada, o nosso cliente recebe isso gratuitamente no sistema de assinaturas. E quais são as vantagens da SAI em relação à concorrência? Primeiro de tudo, nós temos os dois mundos, tanto a licença tradicional como a assinatura. Um outro ponto muito importante é que nós entregamos o pacote completo da solução. Ou seja, se você não tem um Corel e nem um Illustrator para você desenvolver os seus trabalhos e precisa adicionar um texto, fazer alguma coisa, nós temos aqui o Editor, que também pode ser comprado através de uma assinatura à parte, com um custo muito inferior, e você pode ter vários editors na sua empresa ao mesmo tempo e criando trabalhos para a estação HIP. A estação HIP do Flex é bem simples, bem conhecida, tá? A interface mais simples do mercado. Qualquer um consegue desenvolver o trabalho de uma maneira direta e fácil, sem ter que ter aí uma quantidade de treinamento abusiva. Por exemplo, vamos dizer assim, a curva de aprendizado dos nossos softwares é muito menor do que qualquer outro da concorrência. E na sequência, nós temos muito mais a oferecer. Por exemplo, nós temos a janela em nuvem, onde você pode armazenar os seus arquivos, fazer orçamentos, inclusive você pode ter acesso a essa ferramenta de orçamentos no seu telefone celular, tá? Perfis da impressora, lançamos um novo perfil, você pode baixar gratuitamente. Suporte técnico, acesso diretamente com os nossos engenheiros de suporte técnico. Mensagens, que seriam praticamente qualquer novidade que nós tenhamos que venha a ser interessante para você. Por exemplo, lançamos a versão 14 do software, você já sabe, recebe essa mensagem e já vai lá no seu site baixar a nova versão. Além de acesso de vídeos e Facebook, tudo isso, né? Mas o mais legal dessa janela em nuvem, além do armazenamento dos seus arquivos, quer dizer, se o seu HD der um problema, você não vai perder os seus arquivos nunca e não precisa pagar nenhum Dropbox, nenhum sistema de armazenamento em nuvem para ter isso. Tá? É a ferramenta de informes. Ele te apresenta tudo que foi produzido pela sua licença naquele dia, tá? E nos últimos dias também, né? E essa informação você pode ter no seu telefone celular. Então aqui no seu celular você pode ver aqui tudo que está sendo produzido na sua produção à distância, e aí você fala, poxa, eu não me lembro desse trabalho aqui do Sunflower. Então você clica, ele vai abrir uma janela e vai falar que foi feito numa impressora Mutoh, no horário tal, com o perfil CCY, a metragem quadrada, o tamanho, a quantidade de cópias, e tudo isso também fica guardado num relatório de tendências, que nada mais é que uma estatística, né? Ele guarda praticamente tudo que você fez atualmente e nos últimos 10 anos, tá? Então você tem isso no sistema, ou seja, um controle da sua produção à distância, além dos orçamentos e todas as ferramentas de orçamento, tanto de interno, né, como também
para vendas, ok? Isso é uma das vantagens. Outra coisa é o nosso fluxo de produção líder em corte de contornos. Como eu falei para vocês, vocês não precisam de um Illustrator, nem um Corel, nenhum outro programa para desenvolver os trabalhos para a comunicação visual. Nós temos no editor uma ferramenta que adiciona as linhas de corte de contorno automaticamente ao redor dos seus objetos, e se for um bitmap, nós temos uma ferramenta que retira o fundo do seu bitmap para posteriormente colocar aí a linha de corte ao redor. E aqui você pode colocar N linhas, tá? Você pode colocar uma linha que seria do corte normal, né, que nós chamamos de Kiss Cut. Depois o Perfect, que seria de perfurar, de recortar o adesivo, né? Ou deixar ele em semi-corte para você destacar depois. E no nosso software não importa se você tem uma plota de corte com ou sem o sensor. Através do nosso alinhamento interativo, nós conseguimos fazer o corte de contorno mesmo que a sua plotter de corte não tenha o sensor de detecção de marcas, tá? E isso também pode ser migrado para o mundo CNC. Você tem uma router CNC que não tem câmera, você usa essas flechinhas para encontrar cada uma dessas marcas e corta o contorno, como eu vou te mostrar aqui agora. Ó. Nós vamos lá, vamos procurar a marca número 1, a marca número 2, a marca número 3, a marca número 4, nós damos um OK na flecha e logo ele já vai lá e baixa para cortar o contorno do seu trabalho. E não importa se é bitmap ou vetor, tá ok? Outra coisa muito interessante que nós temos de vantagem é o mercado, para o mercado textil principalmente, é, por exemplo, o Color Box. Hoje, tá? Num fluxo normal de impressão, você tem o seu trabalho, você manda para o seu RIP, no caso aqui o Flex de assinatura, na sequência você envia para a impressora, faz a transferência e depois você corta o tecido com o seu equipamento CNC. Poxa, Marcelo, mas toda vez que eu tenho que fazer uma prova de cor, eu tenho que parar a nossa impressora e fazer a bendita prova de cor. Não importa, se você tem uma impressora de mesa com cabeças parecidas com a cabeça, nem a cabeça é mais importante, o mais importante é a tinta. Com a tinta parecida ou igual à tinta carregada na sua impressora sublimática, você pode usar o Color Box para fazer essas provas de cor e até pequenas produções têxteis, tá? Aqui diretamente na sua impressora de mesa. Tá? Então nós podemos usar o Color Box para controlar uma impressora de mesa e também muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu tenho vários RIPs aqui na empresa, veio a Epson com um, veio uma Ampla com outro, veio uma Mimac com outro, poxa, eu não vou ter que investir num RIP para todas essas impressoras? A resposta é bem simples. Uma assinatura pode controlar até 5 impressoras, mas se você tiver um parque de máquina muito grande, tá? Você pode usar o Color Box para preparar os seus arquivos já calibrados e prontos ou com a cor estandarizada com os demais equipamentos para o seu outro RIP usando o Color Box e depois enviar o trabalho diretamente para a impressão através do seu RIP nativo, que você está aí acostumado a trabalhar, só que sem correção de cor, porque o Color Box já prepara o seu job já num espaço de cor padrão para tudo que você vai produzir. E posteriormente você pode mandar para a sua mesa de corte para fazer os cortes como você está acostumado no fluxo do Flex, tá? E para o mercado têxtil nós temos uma ferramenta que nenhuma outra empresa tem, essa ferramenta que é a ferramenta de régua. A régua é uma linha que é impressa com uma cota, né? Falando quantos metros você já imprimiu no rolo, ou seja, se você tiver aí um trabalho de rapport com 400 metros, ele vai imprimir o rapport. Tá ok? E essa linha que eu fiz ela bem grande para mostrar aqui no vídeo, que senão fica complicado, né? E se dá algum problema na sua produção, você não tem que desenrolar todo o rolo para saber quantos metros imprimiu, ou aonde uma cabeça começou a dar problema, ou faltou tinta. Só você encontrar ali o ponto e você reduz muito a mão de obra
de todo esse cálculo, né? E você pode falar assim, ah, mas os outros softwares me falam uma ideia de quando vai terminar o trabalho. Vou ser bem sincero para você. Os outros softwares, eles não levam em consideração aquilo que está armazenado no buffer. Então, eu tenho clientes que trocaram pelo nosso software, principalmente porque me falavam que dava uma diferença aí de 30 até 40%, porque o buffer da máquina guarda muito do que se foi enviado. Aí o software fala que te enviou 70%, por exemplo, mas na verdade enviou 40, 50, porque o resto está tudo armazenado, estava armazenado no buffer da impressora e não imprimiu porque teve um problema de produção, tá ok? Muito bom. O que mais que nós temos como vantagem na concorrência? Nós temos a melhor ferramenta de otimização do mercado. Então, aqui para você fazer o corte de contorno, seja na sua router, seja na sua impressora ou rígidos, o que for, nós aproveitamos todo o material que você tem disponível. Além disso, nós temos dados variáveis, onde você pode trabalhar com código de barras, códigos QR, braille, pontos de perfuração de braille também. Temos vetorização, tá? Branco e preto e também colorida, tá? Como você pode notar aqui. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre os dados variáveis, pode ser números, nomes, futuramente imagens. Por enquanto não temos imagens, mas se você prepara um arquivo Excel, você consegue fazer um modelo exato e fazer coisas que demorariam semanas, tá, para editar em apenas segundos com o Flex. Além disso, por um custo adicional, um plugin que nós temos, você pode implementar na sua assinatura, ou seja, somar-se à sua assinatura as nossas ferramentas de desenvolvimento de caixas e displays pop-up. Tá ok? Nós temos essa capacidade. A parte de gravação CNC direta no sólido, nos rígidos. Também a otimização ou caminhos de ferramentas automáticos para produção de móveis e o que for, produção muito repetitiva. Até pode ser de totens, né? O pessoal que faz muito totem aí. Ou até corte de papelão para fazer principalmente aqueles cenários de cinema onde você está falando sobre o filme, pede para a pessoa colocar o rosto ali para tirar uma foto, e também esculturas 3D, porém com estratégias 2D, onde nós vamos fazendo por partes aqui. Nós temos a capacidade de esculpir uma peça, só que um trabalho 3D esculpido muitas vezes demora muito, e esse efeito artístico que é feito de, vamos dizer assim, de cortar slices que eles chamam, né? Mas o que seria casca de cebola ou pequenos pedaços da imagem, dá um efeito muito legal, como vocês podem ver, tá ok? O nosso suporte técnico e central de vendas continua o mesmo. Temos aí 3 telefones de suporte técnico direto, onde vocês podem encontrar os nossos técnicos. Nosso horário de funcionamento é das 8h30 da manhã até as 9h30 da noite, tá ok? O e-mail do suporte técnico e também vendas direto com a gente, ou você pode mandar um e-mail para mim. Bom, espero ter ajudado aí na decisão e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigado.